E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 73. Se você não está inscrito ainda no canal, considere se inscrever e desde já seja bem-vindo à família se você se inscreveu. E deixe seu like aí na confiança, porque o conteúdo é de boa qualidade, você ajuda muito a gente com o seu like, a dizer para o YouTube que esse conteúdo é bom, assim ele oferece para outras pessoas também. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Hoje eu quero falar com você sobre como defender os seus sonhos, porque eu sei que muita gente acaba tendo uma vida muito mais difícil, muito mais, digamos assim, desagradável, porque simplesmente desistiu de um sonho. E porque isso é a coisa mais importante que você tem, a coisa mais valiosa, vale muito a pena defender os seus sonhos. Eu quero compartilhar com você algumas ideias, algumas histórias aqui também, que eu acho que podem te ajudar a fazer isso, e eu sei que algumas vezes você nem vai achar que você está defendendo nada, mas é assim, fácil desse jeito. Então vem comigo. Olha só, quando eu era mais jovem, eu vim de uma origem muito humilde, e às vezes, é claro, as coisas pareciam muito distantes. Tem coisas que eu vivo hoje que eu sei que ainda hoje, para os meus pais, parecem coisas muito distantes, muito diferentes da realidade deles. Então a sua realidade acaba mudando muito também aquilo que você acredita que faz sentido, que é possível para você, e mais ainda, aquilo que alimenta dentro de você aquele sentido de que você pode, que você consegue. Boa parte dos nossos sonhos, às vezes, só precisa disso, só precisa que a gente acredite que a gente consegue. Eu tive muita sorte na vida porque eu conheci pessoas de caminhos muito diferentes, de realidades muito diferentes, e aquilo, né, fez com que eu visse, a partir da vivência delas, que era possível viver uma vida completamente diferente, e eu quis aquilo para mim, queria buscar aquilo. Internamente era quase como se alguma coisa me dissesse que o meu lugar não era ali onde eu estava, e eu precisava buscar uma coisa diferente, mas essa busca ao longo desse caminho é bastante difícil, porque você acaba encontrando pessoas que têm visões muito diferentes, às vezes pessoas muito próximas de você, e que acabam influenciando os seus sonhos, não só os seus sonhos, mas também a forma como você se sente em relação aos seus sonhos. Imagina, por exemplo, que quando eu era mais jovem, né, eu vivia, como eu falei, numa família muito humilde. E às vezes, apenas o fato de que eu queria uma coisa diferente, ou que eu queria, digamos assim, uma coisa melhor do que aquilo que a gente realmente poderia ter, parecia, digamos assim, algum grau de arrogância, ou ainda parecia, de alguma forma, quase como se eu fosse mal agradecido, porque eu não estava satisfeito com aquilo que eu tinha. Não que eu detestasse aquilo, ou que eu queria que aquilo desaparecesse, nada disso, mas é que eu queria mais do que aquilo. E esse fato, único e exclusivamente, faz com que, às vezes, algumas pessoas reajam a você de uma forma não positiva. Às vezes, as pessoas acabam reagindo a isso de uma forma a praticamente diminuir você. Não só diminuir você, mas fazer você se sentir mal com isso. Imagina, por exemplo, uma pessoa que olha para você e fala: mas então você é bom demais para nós? Não tem nada a ver com isso. Repara, às vezes quando você quer fazer certas coisas, você precisa realmente lidar com o fato de que eventualmente você vai se sentir sozinho. Não só você vai se sentir sozinho, você vai estar sozinho. Porque boa parte das pessoas não vai entender por que você quer aquilo, e eu tenho certeza que você que está me assistindo aí já deve ter passado por alguma situação assim. Mas também, mais do que isso, porque aquele sonho às vezes é só seu. E o caminho para chegar até lá precisa que você aceite esse grau de solidão. Porque quando você, digamos assim, abandona a sua tribo, você acha que você vai ficar sozinho, né? Durante muito tempo eu sofri com isso porque eu acreditava que fosse isso, né? Se eu saísse dali, então depois eu ia ficar sozinho. Imagina, quase como um nômade solitário no meio de um mundo gigante, né? Indo atrás de uma aventura que ele nem sabia exatamente se ia dar certo ou não. E a verdade é que não, cara. Quando você abandona um acampamento, você vai passando e ao longo do tempo, com sorte, você vai encontrando pessoas que também, às vezes, estão trilhando o mesmo caminho que você. Às vezes, pessoas que já trilharam, estão voltando. E, às vezes, pessoas que, não, elas só estão no caminho mesmo, estão indo para um caminho diferente, mas naquele trecho ali, elas podem percorrer com você. E é muito gostoso, porque, na verdade, nesses momentos, você tem coisas para contribuir, para compartilhar com aquelas pessoas. Ficando na sua tribo, você só se atrofia, porque você já não é mais dali. Você está tentando, se forçando para encaixar, mas você não faz mais parte daquilo ali, então você precisa realmente partir. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, às vezes por mais solitário que seja, você precisa fazer isso. Isso é lutar pelos seus sonhos. Porque a verdade é que você não faz bem nenhum a ninguém, nem a você, nem as outras pessoas, se diminuindo, se esforçando para encaixar ali num lugar que já não é mais seu. Você consegue imaginar uma pessoa que, por exemplo, quando era criança usava um sapato 35, e aí daqui a pouco ela está usando o sapato 42 e ele está forçando o pé ainda, aquele pé 42 dentro do sapato 35 e fingindo que está feliz, quando na verdade o sapato já está arrebentando o pé dele, ele não consegue mais ficar com o pé ali dentro. Não faz sentido nenhum, nem para você, nem para o sapato, nem para quem quer que seja. Então, com certeza, essa é a coisa mais importante, aceitar que você já não faz mais parte daquilo e ir em direção ao seu caminho, aceitando a dúvida, aceitando a solidão, aceitando que vai ser muito difícil. Com certeza absoluta, é muito importante e certamente é o primeiro passo para que você consiga defender os seus sonhos. Porque caso contrário, e esse aí provavelmente é o segundo passo, você vai se transformar numa pessoa muito negativa, uma pessoa muito ressentida, uma pessoa que reclama de tudo. Você já teve a experiência de conversar com alguém, a pessoa ela nunca estava satisfeita, ela só nunca estava contente realmente, ela nunca conseguia ser totalmente positiva ou despreocupada, ou ainda tem uma palavra de apoio para quem quer que fosse. É como se ela o tempo inteiro tivesse, como é que eu posso dizer isso, em defesa, como se ela o tempo inteiro estivesse tentando esconder alguma coisa de alguém, ou como se o tempo inteiro o mundo fosse
fosse realmente um lugar ruim, desagradável. Eu acredito que essas pessoas passaram por situações muito difíceis, acho que cada uma da sua forma, mas eu acho que principalmente as pessoas são um túmulo, né? Um túmulo de sonhos mortos. E a verdade é que isso eu gostaria muito que não acontecesse com você. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, ah, mas qual o seu sonho grande? Às vezes o seu sonho não é tão grande, cara, às vezes o sonho é pequeno. Imagina que você aí que está me assistindo hoje quer abrir uma cafeteria, você só quer servir para as pessoas as receitas gostosas que você faz. Olha, imagina como eu posso colocar esse sonho em prática. E aí você fala isso para outra pessoa e a outra pessoa quer que você seja médico, ou que você seja arquiteto, ou que você seja o que quer que seja. Todo mundo tem um plano para você, mas qual é o seu plano? Todo mundo tem uma opinião do que você deveria fazer da sua vida, mas qual que você acha que você deveria fazer da sua vida? Essa parte é a parte mais importante, não deixar que seus sonhos morram e se transformar nessa pessoa amarga, que na verdade já deveria ter arriscado um pouquinho mais, mas que na época não teve essa coragem, ou ainda que foi deixando para depois e quando viu a vida tinha acabado. Eu já falei disso aqui antes nesse canal, parece que você tem todo o tempo do mundo, mas a verdade é que você não tem, você não sabe quando você vai morrer. Todo o tempo que você tem, na verdade, é o agora. É esse agora aqui que você pode aproveitar. Há um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, de uma doutora chamada doutora Elizabeth Kubler-Ross. E ela fez esse trabalho com pacientes terminais. E todas as vezes que ela perguntava para esses pacientes terminais o que eles deveriam ter feito, ou o que eles fariam se eles pudessem viver de novo, se eles pudessem voltar atrás e fazer tudo de novo, 90% das vezes eles respondiam que eles teriam arriscado mais. Então, para você defender os seus sonhos, você precisa se arriscar mesmo, cara. Você precisa, às vezes, ficar com a mão na frente e outra atrás, sem saber o que está acontecendo, para você encontrar um caminho de chegar onde você precisa. E tudo que você precisa, às vezes, para não se transformar nessa pessoa ressentida, triste, sabe? Tudo que você precisa, às vezes, é realmente botar o pé na estrada, simplesmente fazer esse trabalho do louco de acreditar no seu sonho e avançar. Mas essa é uma parte muito importante e preste atenção exatamente no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você jogar tudo pro alto e sair andando. Isso não seria loucura, isso seria burrice pura e simples. Afinal de contas, quem é que hoje em dia sai de um lugar sem saber exatamente para onde está querendo ir? E para você fazer uma jornada, nada mais recomendável do que ter um mapa. Portanto, a minha recomendação aqui é que você comece a andar, comece com o que você tem. Você não precisa jogar tudo pro alto e de repente, do nada, agora eu estou vivendo meu sonho. Não, você precisa se preparar para isso. De quanto tempo você precisa, de quantos conhecimentos você precisa, de quanto dinheiro você precisa, em quanto tempo você quer estar fazendo essa coisa. Você precisa se preparar para que isso aconteça. Afinal de contas, sonhar é muito bom, mas realizar é que realmente tem graça. E isso implica ter coragem de trabalhar um pouco mais, gastar um pouco menos, sair um pouco menos, se divertir um pouco menos. Você está disposto a realmente fazer isso pelos seus sonhos? É nessas horas que você realmente descobre se você tem a força e a fibra moral para viver aquele seu sonho, ou se aquilo ali era só fogo de palha, na verdade nem era um sonho assim, você não está tão afim daquilo de verdade. E se chegar o momento em que você não teve coragem, uma força suficiente para colocar o seu sonho em movimento, por favor, seja sincero com você mesmo, assuma a responsabilidade e melhore, ou então não culpe ninguém, nem a sua família, nem o seu filho, nem o seu chefe, nem o país, nem ninguém. Porque viver realmente um sonho é para uma pessoa forte, não para uma pessoa covarde que, na verdade, só é boa na hora de falar, na hora de fazer, ela não consegue fazer nada. Eu espero que você não seja assim, e espero também que, na verdade, quando você estiver fazendo isso, aquelas falhas que forem acontecendo não façam você desistir, porque elas podem fazer você acreditar que você não consegue, que você não pode, mas, na verdade, o que elas estão tentando é testar você, para ver até onde você tenta, persiste, até conseguir. De forma que eu acredito que se você consegue tomar essas ações de ir atrás do seu sonho, de lutar por ele e de persistir até você conseguir, de fato, eu acredito que você vai ter uma vida muito mais estimulante, muito mais interessante, com muito mais histórias para contar. E se você já está no meio dessa estrada aí há algum tempo, a gente está junto, meu irmão. Conta comigo, porque eu sei que a gente uma hora vai chegar. Por hoje é isso, a gente se vê no vídeo 74. Um abraço, tchau, tchau.